Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante. Nós vamos falar sobre os tecidos serigráficos, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Manzato, já trabalho um bom tempo com serigrafia e esse é o canal Aprendendo Serigrafia com o Manzato, ok? Pessoal, tecido serigráfico, né, ele é muito importante para a gente poder executar as nossas matrizes. Sem o tecido serigráfico é impossível, quase que impossível, de se fazer uma boa matriz serigráfica. Eu digo quase impossível porque existem outras maneiras de você fazer uma brincadeira aí, fazendo uma tela de serigrafia, até mesmo com recorte de papelão, mas esse não é o caso. Hoje nós vamos falar exclusivamente dos tecidos técnicos. É um assunto bastante longo, mas é muito interessante. Se vocês nos acompanharem, se tiverem a paciência de nos acompanhar, você vai ver que é um assunto bastante bacana, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que falar, pessoal, qual é a importância do tecido serigráfico, né? A importância do tecido serigráfico, na verdade, são três. Primeira, ela é o que controla o fluxo de tinta. Então nós temos tecidos de diversas lineaturas, ela controla o fluxo de tinta. Segundo, ela também faz o quê? Ancorar a nossa camada de emulsão. Então nós temos aqui a emulsão, está ancorada no tecido. E claro que também vai nos ajudar muito na questão dos detalhes finos de um desenho, né? Claro que sempre respeitando as lineaturas referente àquilo que você vai trabalhar, aquilo que você vai fazer, ok? Bom, eu tenho aqui, até fiz um roteiro, porque é bastante coisa que nós temos que falar, então eu tenho aqui um roteirinho para nos ajudar. Bom, vamos falar então da lineatura dos tecidos? Gente, não é difícil da gente entender, né? Então existem tecidos serigráficos que vão de 10 fios por centímetro linear até 200 fios por centímetro linear. Então nós temos 10, 12, 15, 18, 20, 21, 25, 32, 44, 54, 64, 77 e assim por diante, né? 77, 80, o 90, o 100, o 110, o 120, o 150, o 165 e o 200 para dizer os que são mais utilizados, né? Bom, toda vez que eu falo uma numeração dessa, significa dizer que dentro de um espaço de 1 centímetro, eu vou ter ali contido a quantidade de fios. Pois bem, quanto mais fio tiver, mais fechada essa trama e, claro, por consequência, vai filtrar mais a tinta. Então, se você tem uma tinta muito espessa, a gente prefere trabalhar com tecidos mais abertos. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com uma tinta base d'água, normalmente você se trabalha com uma tinta base d'água comum, que vai aí de 32 a 90 fios. Plastisóis, pode ser, plastisóis você pode trabalhar aí desde 12 fios até 120 fios, dependendo da característica de cada plastisol. Uma tinta vinílica normalmente se trabalha com tecidos um pouquinho mais fechados, a partir aí de 77, e respeitando no máximo aí até uns 120 fios, né? Porque se você extrapola isso, ou você tem que diluir muito essa tinta, tem que começar a colocar alguns aditivos anti-secagem, né, anti-secante da tinta, para que ela possa trabalhar. E as tintas de secagem UV, nós estamos falando em tintas de secagem UV, ela normalmente trabalha a partir de 150 fios. 150, 165, 180, 200. Mas é claro que para cada um existem as suas especificações. Eu estou falando isso no geral, ok? Bom, então, menor quantidade de fios, tecidos mais abertos, maior quantidade de fios, tecidos mais fechados. Menor quantidade de fios, a tinta passa melhor, ou passa mais, né? Passa a dar um volume maior. Tecidos mais fechados, a tinta passa menos, ok? É isso, né? Bom,
como é que eu sei quando um tecido ele é 120, 190, 200, né? Se ele não tiver a tarjazinha ali indicando, fica difícil. Então nós temos o que também? Nós temos os lineômetros, né? Ou que nome difícil, um lineômetro. O que é um lineômetro? O lineômetro nada mais é do que esse materialzinho aqui, ó. Esse é um lineômetro, né? E esse lineômetro, ele quando colocado na tela, né? Aqui está mais bonitinho aqui, ó. Quando esse lineômetro ele é colocado na tela, ele vai dizer pra gente quantos fios que é. Então nós temos aqui, ó, um tecido, ele não tem tarja, não tem nada. Eu coloco ele aqui. E não sei se vocês vão conseguir ver aí, é um moarezinho que ele faz. Ó, ele está me indicando, ó, que esse tecido é um tecido de 90 fios. Tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho aí. Mas tá por aqui, é um moarezinho que ele faz. E no meio desse moarezinho você vai lá indicar 90 fios. E serve também, você tem outros que vão aí que para tecidos mais abertos e tem tecidos mais fechados. Então esses são os lineômetros, né? Mas para a gente falar ainda dos tecidos serigráficos, a gente tem que falar também do diâmetro do fio. Porque o diâmetro do fio, ele também nos mostra a questão de capacidade de vazão da tinta, do material que você vai imprimir. Então não adianta só você falar lá, olha, eu quero um tecido 120 fios. Por quê? Porque 120 fios existem diversos, né? Então se a gente pegar uma tabelinha aqui, ó, nós temos uma tabela, né? Essa tabela aqui vai nos ajudar. Por exemplo aqui, ó, 120 fios, eu tenho três tipos aqui, ó, 120 fios com 31 microns de diâmetro, 120 com 34 ou 120 com 40. Então o diâmetro do fio ele vai crescendo, né? Então quanto maior é esse diâmetro, também você vai ter uma tinta, a tinta vai passar menos também. A tendência é essa, né? Porque de um espacinho para o outro do tecido serigráfico, ele vai nos mostrar essa diferença. Vocês vão ver em seguida aí, primeiro a imagem de como a gente faz a questão da lineatura, né? Então eu vou mostrar para vocês, olhando aí. E depois eu vou mostrar para vocês a diferença do diâmetro do fio. Então, um minutinho. Isso aí. Então você vê que tem essas diferenças, né? Então, pela imagem que vocês viram, vocês conseguiram já identificar. Então você tem também diâmetros diferentes do fio, né? E quando você tem diâmetro diferente, claro, a influência, como eu disse, também vai influenciar na questão do depósito da tinta. Eu tenho certeza que já deve ter acontecido com vocês o seguinte. Vocês fizeram lá um trabalho com tecido 120, um exemplo. Ficou bom pra caramba, ficou jóia. Depois de um tempo você tentou repetir o trabalho, pegou um tecido 120, mas parece que ficou meio falhado a impressão. E você vai colocar a culpa em um monte de coisa. Na verdade, às vezes você pegou um tecido 120 de um diâmetro e quando você foi repetir o mesmo trabalho, provavelmente esse tecido era de um outro diâmetro. Então isso também tem muito a ver. E quando a gente fala nessa questão também do diâmetro do fio e da lineatura, nós temos também essa questão aí falado do volume teórico de tinta, né? E o volume teórico de tinta, ele também é nos mostrado através de uma tabela técnica, que é o seguinte, ele é dado por centímetros cúbicos por metro quadrado. Então, só para vocês terem uma ideia. Um 120/31, ele vai ter aproximadamente um depósito, 120/31, ele vai ter um depósito mais ou menos de 19 centímetros cúbicos por metro quadrado. Se você pegar um 120/34, ele vai cair 16. Se você pegar um 120/40, diminui um pouco mais, 13 centímetros cúbicos por metro quadrado. Então você vê que tem a ver essa questão da lineatura relacionado ao diâmetro do fio. Então você tem essa diferença.